amigos, aqui fala Roberto Moreira de Almeida, eu sou professor de Direito Eleitoral, membro do Ministério Público Federal, procurador da República, ex-procurador regional eleitoral e ex-promotor de Justiça Eleitoral. Estamos com um curso de Direito Eleitoral aqui pela TV Justiça. No nosso primeiro encontro, nós abordamos a introdução ao direito eleitoral e naquela ocasião vimos como temas daquela nossa exposição o conceito do direito eleitoral, o objeto de estudo dessa disciplina da dogmática jurídica, a taxonomia e a autonomia do direito eleitoral, as fontes desse ramo do direito, as codificações eleitorais e a competência legislativa, bem como a vigência da lei eleitoral. No nosso segundo encontro, tivemos a oportunidade de abordar o tema relacionado à nacionalidade, o conceito, distinção entre nacionalidade e cidadania, povo, população, nação e Estado, espécies de nacionalidade originária e derivada, bem como as regras atinentes a saber quando a pessoa tem a nacionalidade brasileira originária e a nacionalidade brasileira derivada, conforme prevê o artigo 12 da Constituição Federal. No último encontro, tivemos então a oportunidade de abordar o tema direitos políticos. Naquela ocasião, nós vimos basicamente 3 assuntos de suma pertinência ao tema direitos políticos. A questão da capacidade eleitoral ativa e vimos a capacidade eleitoral passiva. Na capacidade eleitoral ativa, um tríplice enfoque, a questão do sufrágio, o voto e escrutínio, e na capacidade eleitoral passiva também abordamos um tríplice enfoque consistente na elegibilidade, inelegibilidade e reelegibilidade. Você pode assistir às aulas anteriores pelo YouTube, pelo www.youtube.com/saberdireitoaula. Lá você terá então o contato e terá como rever as explanações anteriores. Você poderá também nos enviar a sua dúvida, a sua sugestão para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Informar, direcionar para o professor Roberto Moreira de Almeida e dizer então a qual aula você se refere. Esse nosso curso, aqui patrocinado pela TV Justiça, nós temos 3 estudantes de Direito aqui de Brasília, os alunos Walker, Gláucia e Ronaldo, que muito nos honram com suas presenças. Hoje, nós abordaremos o tema Justiça Eleitoral. É de suma importância, em um mini curso de Direito Eleitoral, nós conhecermos como está organizada, como está estruturada a Justiça Eleitoral de nosso país. Antes de nós adentrarmos no tema especificamente, ou seja, como a Justiça Eleitoral está organizada hoje, é interessante que nós façamos um retrospecto histórico. Quando surgiu e por que surgiu a Justiça Eleitoral em nosso país. A Justiça Eleitoral nasceu basicamente de uma ideia de Getúlio Vargas. Década de 30, política do café com leite. Era comum os presidentes da República serem escolhidos num acordo entre os estados de São Paulo e Minas. O presidente ficava 4 anos ou 5 anos, em seguida teria um presidente do estado diverso. São Paulo, Minas, Minas, São Paulo. Na década de 30, presidente Washington Luiz, cujo lema de seu governo era governar é abrir estradas. Presidente paulista, e houve o rompimento desse pacto, e Washington Luiz resolveu lançar como candidato à presidência da República um candidato paulista. Isso gerou um certo descontentamento e 3 estados não aceitaram essa indicação.
A Paraíba, cujo presidente, de então presidente da província, equivalente hoje a governador de estado, João Pessoa. Os estados de Minas e o estado do Rio Grande do Sul não concordaram. E aí houve eleição, Júlio Prestes, candidato apoiado pelo presidente Washington Luiz, acabou sendo eleito. Porém, o presidente da província da Paraíba, João Pessoa, fora assassinado na Confeitaria Glória, na cidade do Recife. Esse fato serviu como estopim para a eclosão da Revolução de 30. Na Revolução de 30, chefiada, podemos dizer assim, comandada por Getúlio Vargas, ele previa e propagava que, caso fosse presidente da República, nós passaremos a ter uma justiça eleitoral, nós passaremos a ter uma organização mais detalhada e mais eficiente do processo eleitoral brasileiro. E aí, com a Revolução de 30, Júlio Prestes não assumiu a presidência da República. Tivemos então o governo de Getúlio Vargas. Promessa de campanha, criação da Justiça Eleitoral. Promessa de campanha, criação de um Código Eleitoral. E aí veio a Justiça Eleitoral criada no bojo do primeiro Código Eleitoral brasileiro. Nosso primeiro encontro, nós abordamos que tivemos na história do Brasil 4 códigos eleitorais. O primeiro deles foi o Decreto 21.076, né? Vocês anotem, Decreto 21.076, de 21 de fevereiro de 32. Ficou famoso esse decreto como Código Eleitoral de 32. E foi nesse Código Eleitoral de 1932, que surgiu então a Justiça Eleitoral brasileira. Mas é bom lembrar que só houve previsão de justiça eleitoral em sede constitucional na primeira Constituição após esse golpe, após essa revolução, podemos dizer assim, de 30, na Constituição Democrática, a Constituição de 1934. Então, se perguntarem a vocês, houve justiça eleitoral expressamente na Constituição Imperial, ou seja, na Constituição de 1824, você vai responder, não. Houve justiça eleitoral na primeira Constituição Brasileira Republicana, a Constituição de 1891, você vai responder, não. A previsão veio na Constituição de 1934. Mas a criação efetiva da justiça eleitoral só surgiu na Constituição de 1934. Mas é bom lembrar que em 37 houve a implantação do denominado Estado Novo, Getúlio Vargas passou a governar com mão de ferro, não havia mais previsão de eleição e democracia em nosso país, e aí a justiça eleitoral, que havia sido criada há pouco tempo, teve que ser extinta. Portanto, foi criada a Justiça Eleitoral em 32, mas já em 37 ela foi extinta. E é bom lembrar também que esse Código Eleitoral de 32 não falava, esqueceram do Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, como instituição incumbida de tratar, de cuidar da fiscalização das eleições do nosso país em todas as suas fases, só veio a ser previsto no segundo Código Eleitoral brasileiro, exatamente de 35, e nós já tivemos então a oportunidade de estudar. Então, sendo criada a Justiça Eleitoral na década de 30, especificamente em 32, sendo ela fechada em 37, ela veio a ressurgir quando, professor Roberto Moreira? Fazendo esse retrospecto histórico. Então ela veio a surgir em 1945, com aquele diploma legal que nós falamos na nossa primeira aula, que o professor Pinto Ferreira entende como sendo um quinto Código Eleitoral no Brasil, porque lá renascia, ressurgia a Justiça Eleitoral brasileira. E aí
falar de justiça eleitoral, nós temos que abordar exatamente quais são as garantias da magistratura. Então nós temos uma Constituição cidadã, nós temos uma Constituição que estabelece como poderes independentes e harmônicos da República Federativa do Brasil exatamente o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. A Constituição, ela é muito clara nesse aspecto em que são 3 os poderes da República. Mas a Constituição também, quando aborda o poder judiciário, na organização, na estrutura do poder judiciário brasileiro, nós temos as denominadas justiças comum e justiças especiais, ou justiças especializadas. Não queremos dizer que são justiças de exceção, até porque na nossa Constituição, no artigo 5º, veda-se expressamente em nosso país os tribunais ou juízos de exceção. Cada cidadão tem o direito de ser processado e julgado pelo juiz natural, aquele regularmente investido no cargo, de acordo com a Constituição e com as leis do nosso país. Então, como é que está estruturada a justiça brasileira? Nós temos um tribunal de cúpula, um tribunal constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas ele não é unicamente o Tribunal Constitucional, porque além de ser o guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, ele tem competência originária e competência recursal nos termos expressos na própria Constituição Federal. Pode ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário e o chamado recurso ordinário. Então, o Supremo daria a última palavra em direito constitucional em nosso país. Depois, na Justiça Comum. Qual é o órgão de cúpula da Justiça Comum? Da chamada legislação ou lei infraconstitucional. Aí nós temos o Superior Tribunal de Justiça. Todos esses tribunais superiores, STJ, no caso, Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior do Trabalho, bem como o Conselho Nacional de Justiça, tem sede em Brasília, né? E esses tribunais, logicamente com exceção do CNJ, que não tem jurisdição, esses tribunais exercem jurisdição para todo o território nacional. Então, Supremo, órgão de cúpula de toda a justiça e, basicamente, função precípua, o guardião da nossa Constituição. Então, na Justiça Comum, o órgão de cúpula da legislação infraconstitucional ou legislação legal seria o Superior Tribunal de Justiça. Seria o órgão superior referente à Justiça Comum Estadual e Justiça Comum Federal. A Justiça Comum Federal, formada por juízes federais, nas seções judiciárias federais, né, organizadas em todo o país, e no segundo grau, na segunda instância, haveria os tribunais regionais federais em número de 5. São 5 tribunais regionais federais. O da primeira região, aqui em Brasília, com jurisdição para mais da metade do território nacional. Em segundo lugar, o Tribunal Regional Federal da segunda região, com sede no Rio de Janeiro, capital, com jurisdição para 2 estados, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Temos o Tribunal Regional Federal da terceira região, com jurisdição para os estados de São Paulo, a sede dele fica em São Paulo, capital, jurisdição para os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Na quarta região, em Porto Alegre, o Tribunal Regional Federal da quarta região, com jurisdição para os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E a quinta região, o Nordeste, cuja sede é em Recife. A jurisdição do Tribunal Regional Federal da quinta região engloba vários estados nordestinos, com exceção da Bahia, com exceção do Piauí e do Maranhão, que estão sob a jurisdição da primeira região. Então, abrange os estados de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, seria a Justiça Comum Federal, primeira instância, Juiz Federal, segunda instância, Tribunal Regional Federal. Justiça Comum Estadual, primeira instância, juízes de direito, em todo o território nacional, nos estados da federação, na segunda instância, os tribunais de justiça. Então, essa seria a Justiça Comum Estadual, Justiça Comum Federal.
órgão de cúpula em matéria infraconstitucional, Superior Tribunal de Justiça. Vamos então para as justiças especializadas. São justiças da União. A União, ela se encarrega de 3 justiças especializadas. A Justiça Militar da União, né, são auditorias militares, são 12 regiões militares em todo o país. Vai cuidar dos crimes militares próprios, vai julgar os crimes militares praticados por militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Não tem um órgão de segunda instância. A segunda instância já é o Superior Tribunal Militar, aqui em Brasília, com 15 magistrados, 15 ministros, sendo 10 deles militares e 5 civis. Dos 10 militares, 4 são generais do Exército, 3 da Marinha e 3 da Aeronáutica. Portanto, é uma justiça especializada, só julga crime e só julga crime militar próprio, aquele crime previsto no Código Penal Militar. Temos uma segunda justiça especializada da União, que é a Justiça do Trabalho. Na primeira instância, você tem juízes do trabalho, não há mais juntas de conciliação e julgamento, elas foram extintas, e em cada vara do trabalho você tem um magistrado togado, um juiz da União, um juiz do trabalho. Na segunda instância, nas capitais dos estados, pode até ter mais de um Tribunal Regional do Trabalho, que é o caso de São Paulo. São Paulo tem 2 tribunais regionais do trabalho, sendo um deles na capital e o outro na cidade de Campinas. E é bom lembrar que alguns estados não têm Tribunal Regional do Trabalho. É o caso do Acre, o Tribunal Regional do Trabalho fica em Rondônia, abrangendo Rondônia e o estado do Acre. Roraima também não tem Tribunal Regional do Trabalho, fica em Manaus, jurisdição Amazonas e Roraima, e o estado do Amapá. São os únicos estados que não têm TRT. O Amapá está sob a jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho de Belém, no caso, o estado do Pará. Então, primeira instância, juiz do trabalho, segunda instância, Tribunal Regional do Trabalho, e aí o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho se chama Tribunal Superior do Trabalho. É uma justiça especializada para cuidar de quê, professor Roberto Moreira de Almeida? Ela tem uma competência, essa competência foi ampliada pela Emenda Constitucional 45, mas basicamente ela vai cuidar de matérias extrapenais. Ela não tem competência para julgar crimes em hipótese alguma. Ela vai cuidar da relação patrão-empregado, basicamente nas regras voltadas ao cumprimento das normas da CLT ou de empregado doméstico. Portanto, é uma justiça especializada, matéria trabalhista, né? Engloba também as questões dos sindicatos, agora foi ampliada também a questão do direito moral do trabalhador, também a questão coletiva trabalhista, mas não há competência em matéria penal. O órgão de cúpula da Justiça do Trabalho se chama TST, com sede em Brasília e 27 integrantes, são 27 ministros. Então, por último, para chegarmos aqui no tema da nossa aula, temos uma terceira Justiça da União especializada, que é a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral também você pode elencá-la e dividi-la, estruturá-la em 3 níveis. Isso não quer dizer que nós temos 3 graus de jurisdição. A nossa Constituição diz que são apenas 2 graus de jurisdição. O princípio do duplo grau de jurisdição. Então, primeiro grau, segundo grau. Dependendo da situação, é possível um recurso chegar ao Tribunal Superior. No caso, na Justiça do Trabalho se chama recurso de revista. No caso da Justiça Comum, do Tribunal de Justiça, ou do Superior Tribunal, do Tribunal de Justiça, ou do Tribunal Regional Federal, o recurso para o STJ se chama recurso especial. Como também há o chamado recurso ordinário. Então a Justiça Eleitoral, ela é uma justiça especial. E ela é especial em vários sentidos. Nós, inclusive, abordaremos aqui as questões e a diversidade dela em relação às outras justiças brasileiras. Como, por exemplo, não há vitaliciedade de seus membros, e sim uma temporariedade no exercício da função eleitoral.
Na primeira instância, a Justiça Eleitoral tem juízes eleitorais, vocês podem anotar. Os juízes eleitorais, eles atuam em uma área geográfica chamada zona eleitoral. Então, o Estado da Federação, ele é dividido pela lei, tem que ser lei federal, dividido em zonas. Cada zona eleitoral terá, obviamente, um juiz eleitoral responsável pelos feitos eleitorais cíveis e criminais. Então, uma ação eleitoral na primeira instância vai ser analisada por um juiz eleitoral. Mas é importante lembrar que a Justiça Eleitoral, ela tem também um órgão de primeiro grau de jurisdição colegiado, um órgão com mais de um membro. Nós dizemos que há órgãos, né, monocráticos, o juiz de direito é um órgão jurisdicional monocrático, mas há também órgãos colegiados em primeiro grau de jurisdição. Na Justiça Comum, um órgão colegiado existente é o Tribunal do Júri Popular, né? O Tribunal do Júri Popular, eu fiz vários júris quando era promotor de justiça, então você tem lá o quê? Uma representatividade da sociedade. 7 pessoas escolhidas a partir de 25 outras pessoas que são, obviamente, sorteadas de um grupo maior de cerca de 400 pessoas, integram essas 7 pessoas o chamado Conselho de Sentença. É um órgão jurisdicional colegiado na primeira instância da Justiça Comum. Na Justiça Eleitoral nós não temos Tribunal do Júri Popular, mas nós temos um órgão colegiado. E esse órgão colegiado de primeira instância se chama Junta Eleitoral. Então a Junta Eleitoral ela é formada por 3 membros ou por 5 membros. 3 membros ou 5 de acordo com a lei, o regramento específico do próprio Estado. Então o Código Eleitoral prevê a criação desses órgãos 60 dias antes das eleições. Então eles só existem, como nós já falamos na aula passada, nos anos pares. Quando houver eleição, 60 dias antes, cidadãos são convocados para exercer o papel de juiz eleitoral na Junta Eleitoral. E a Junta, obrigatoriamente, ela é presidida pelo juiz eleitoral. Então o juiz eleitoral, ele é o presidente da Junta Eleitoral, porém o voto dele tem o mesmo peso dos cidadãos que fazem parte da Junta. Primeiro grau, então, um órgão de justiça especializada, que é a Justiça Eleitoral, vai cuidar, né? Na primeira instância, nós vamos ter a oportunidade aqui de ver da organização, nós temos então esses 2 órgãos. No primeiro grau, da Justiça Eleitoral especializada, ou haverá Junta Eleitoral, 60 dias antes das eleições, ou juiz eleitoral em todo o período, independentemente de ter ou não eleição. Na segunda instância, da Justiça Especializada Eleitoral, nós temos os Tribunais Regionais Eleitorais. Os Tribunais Regionais Eleitorais têm sede nas capitais dos estados. Então veja que nós temos 26 estados da Federação Brasileira e temos também o Distrito Federal, de modo que nós temos 27 Tribunais Regionais Eleitorais. Os Tribunais Regionais Eleitorais, nós teremos a oportunidade de ver nessa explanação, eles terão competência originária e terão também competência recursal. Os Tribunais Regionais Eleitorais, eles funcionam como um órgão de apelação da Justiça Eleitoral. Uma decisão do juiz eleitoral, uma decisão da Junta Eleitoral, você terá então que interpor recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. E como órgão de cúpula, aquele órgão jurisdicional que dá a última palavra sobre direito eleitoral no nosso país. Se a matéria for estritamente eleitoral, ela encerra no Tribunal Superior Eleitoral, que tem, obviamente, sede no Distrito Federal, do mesmo modo que o STJ, o STM, o TST e o Supremo Tribunal Federal, e o TSE tem jurisdição
para todo o território nacional. Então nós vamos ver nessa nossa explanação de hoje a organização da Justiça Eleitoral e vamos esclarecer a competência de cada órgão dela integrante, primeiro grau, segundo grau e Tribunal Superior. Vamos abordar inicialmente as garantias da magistratura. A Constituição Federal, ela estabeleceu que os juízes, veja, os juízes em geral, no artigo 95, inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º, os magistrados brasileiros gozam de 3 garantias. São as chamadas garantias da magistratura. A garantia número 1, vitaliciedade. A garantia número 2, inamovibilidade. A garantia número 3, irredutibilidade de subsídios. Então, o que seria a garantia número 1? Da vitaliciedade. É que o magistrado, seja ele um juiz do trabalho, seja ele um juiz militar, um juiz da Justiça Comum Estadual ou um juiz da Justiça Comum Federal, ele só pode perder o cargo através de uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, anote isso aí. É uma garantia para o exercício da magistratura de forma isenta, para que ele não sofra pressão, né, externa no exercício do mistério jurisdicional. O magistrado brasileiro tem, portanto, essa garantia de não vir a perder o cargo por exemplo, uma decisão administrativa. Ele só pode perder o cargo de juiz através de uma sentença judicial condenatória transitada em julgado. É bom esclarecer, e você que está aí na poltrona assistindo ao nosso programa aqui pela TV Justiça, deve com certeza estar com uma pergunta para o professor Roberto Moreira. E a sua pergunta deve ser a seguinte: mas professor Roberto Moreira, essa garantia da vitaliciedade todo magistrado tem, sem exceção? Então veja, a sua indagação deve ser respondida para não pairar qualquer dúvida na nossa explanação. Essa garantia da vitaliciedade prevista no artigo 95, inciso 1º da Constituição, ela somente é assegurada aos magistrados de primeiro grau após 2 anos de efetivo exercício. Então, vocês aí que estão se preparando aí para o concurso da magistratura, como também no concurso do Ministério Público, será o tema da nossa próxima apresentação. Só adquire a vitaliciedade no primeiro grau após 2 anos de efetivo exercício. Você faz o concurso público para juiz militar substituto, para juiz de trabalho substituto, juiz federal substituto, juiz estadual substituto, e ali ele fica 2 anos em estágio probatório. Sendo aprovado no estágio probatório, aí o magistrado adquire essa garantia da vitaliciedade. Ou seja, no primeiro grau, só após 2 anos de efetivo exercício. E aí você deve indagar: mas professor, e o ingresso na magistratura de segundo grau? Caso promoção, é juiz, foi promovido para desembargador. Ele vai ter que esperar 2 anos para ser vitalício junto ao Tribunal de Justiça, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, junto ao Tribunal Regional Federal? Não. Nos tribunais, não há necessidade de você aguardar 2 anos para adquirir a vitaliciedade. Tribunais de segundo grau, tribunais superiores, é necessário tão somente a investidura. Veja o caso do Supremo Tribunal Federal. Os ministros são escolhidos pelo presidente da República, pessoas de notório saber jurídico, reputação ilibada, com mais de 35 anos de idade. O presidente então escolhe alguém e nomeia para o cargo
após, obviamente, a aceitação por maioria absoluta do Senado Federal. E ali, a pessoa às vezes exercia a função de advogado, defensor público, promotor de justiça. E aí você pode perguntar, professor, esse advogado que foi nomeado ministro do Supremo, foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça, ele vai ter que esperar 2 anos para adquirir a vitaliciedade? Não. Ele já adquire a vitaliciedade com a investidura, com a posse do cargo. Ok? Isso tem caído bastante em concurso e é interessante esclarecer aqui para vocês. Então, no primeiro grau, só após 2 anos de efetivo exercício. E aí você deve indagar, professor Roberto Moreira, e com relação à justiça eleitoral? Nós vamos deixar de fora, não sei se você está lembrando, que nós abordamos há pouco, que a justiça eleitoral ela é uma justiça sui generis, como também é sui generis o Ministério Público Eleitoral. Então essas regras aqui nós não abordaremos com relação à justiça eleitoral em razão de suas especificidades, em razão de suas peculiaridades. A segunda garantia da magistratura é a inamovibilidade. A inamovibilidade é uma garantia em que o magistrado ele não pode ser removido ao bel prazer da autoridade superior. Para que vocês tenham uma ideia, a Constituição diz que ele só pode ser removido ex officio, de onde ele exerce a função, se houver um motivo de ordem pública. E é preciso assegurar ele ampla defesa e também uma decisão por maioria absoluta do tribunal competente. No caso de um juiz de direito, o Tribunal de Justiça. No caso de um juiz do trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho. Assegurar ampla defesa e garantir a ele também a questão da opção, oportunidade, né, dele permanecer naquele lugar, salvo motivo de interesse público. E em terceiro lugar, a irredutibilidade de subsídios. Então você aí, telespectador, deve estar indagando, o que seria o subsídio? Subsídio foi o nome dado à remuneração dos magistrados brasileiros. A lei deverá fixar uma parcela única que corresponderá ao salário mensal dos magistrados e esse valor fixado não pode ser reduzido por lei posterior. Importante lembrar que muitas vezes não há um reajustamento periódico, como a Constituição prevê, e muitas vezes o poder aquisitivo acaba sendo corroído com a inflação. Então, os magistrados brasileiros, como nós já falamos, têm as garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Do mesmo jeito que a Constituição previu essas garantias, estabeleceu também vedações no mesmo artigo, no artigo 95. Previu lá que os magistrados brasileiros não podem exercer outro cargo ou função, mesmo em disponibilidade, salvo uma de magistério. Segundo, os magistrados não podem receber, a qualquer título ou pretexto, não podem receber custas, participação em processos, bem como auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções legais. Os magistrados não podem também dedicar-se à atividade político-partidária. Se ele quiser se candidatar a um cargo eletivo, terá que pedir a exoneração do cargo da magistratura ou aposentadoria. E a quinta vedação seria a questão do exercício, podemos dizer assim, da advocacia junto ao órgão jurisdicional, ao tribunal, o órgão onde ele atuou quando magistrado. Porque muitas vezes o juiz se aposenta e aí volta a exercer a advocacia. Imagine a facilidade que ele teria para atuar no órgão, né, junto ao tribunal, por exemplo, onde ele se afastou, ou ao órgão jurisdicional de primeiro grau, ou ao tribunal superior. Aí a emenda constitucional 45 previu, e às vezes cai no concurso, você também pode já ter visto uma questão falando a respeito da
quarentena da magistratura. Então, quarentena da magistratura, alguns falam quarentena de saída, é exatamente a vedação para o exercício da advocacia por magistrados no órgão jurisdicional onde ele atuou pelo prazo de 3 anos. Então, recapitulando, é vedado a qualquer magistrado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou por exoneração. Então, temos que abordar agora a questão da organização, explicitar melhor, em razão de suas especificidades, da Justiça Eleitoral. E vamos começar pelo Tribunal de Cúpula da Justiça Eleitoral Brasileira, que se chama Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, ele está sediado em Brasília e tem jurisdição para todo o território nacional. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele dá a última palavra sobre direito eleitoral em nosso país. O Tribunal Superior Eleitoral, ao editar uma decisão, é bom lembrar que essa decisão ela é irrecorrível, ressalvadas 2 exceções. A primeira, a denegação de mandado de segurança ou a denegação de habeas corpus originário no TSE, que aí caberia recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. E a segunda exceção é quando se tratar de matéria constitucional, porque aí o órgão de cúpula da Justiça Brasileira sobre matéria constitucional é o Supremo Tribunal Federal. E aí caberia o recurso extraordinário. Veja o exemplo da lei da ficha limpa. Discutia-se a aplicabilidade da lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010, para as eleições de 2010. E nós vimos, nesse nosso minicurso, que existe uma regra constitucional chamada princípio da anualidade eleitoral. E aí se discutia se essa lei não afrontava o artigo 16 da Constituição. Daí ter sido cabível recurso extraordinário das decisões do TSE, que acatou a lei como válida para as eleições de 2010, houve recurso, então, extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, porque a matéria era constitucional. Ok? Então aí você deve indagar, professor, como seria então a composição do Tribunal Superior Eleitoral? A Constituição Federal, ela estabelece que o Tribunal Superior Eleitoral, no artigo 121, vocês anotem, no artigo 121 da Constituição Federal, tem lá a organização do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, ele é integrado, no mínimo, por 7 magistrados. E veja aí a especificidade da Justiça Eleitoral. Não há magistrados próprios. A própria Constituição estabelece que os 7 membros do TSE, os 7 magistrados da Justiça Eleitoral que compõem o Tribunal Superior Eleitoral devem ser trazidos de outras justiças. E aí ela fala o seguinte, né? No artigo 121, 7 membros escolhidos. A regra, mediante eleição, então veja que o presidente da República, nesse caso, não participa, mediante eleição pelo voto secreto de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então vejam vocês que o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, todos eles vitalícios, logo com a investidura no cargo, só podem perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Desses 11 ministros, 3 atuarão sucessivamente, cumulativamente, na função do Supremo, também junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E a Constituição vai além. Diz que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral tem que ser eleito entre
os ministros oriundos do Supremo Tribunal Federal. Então você tem lá 7 magistrados no TSE, 3 deles são oriundos do Supremo Tribunal Federal. Você aí de casa deve ficar imaginando, e não vai haver um choque de horário? Como é que ele vai atuar em 2 lugares ao mesmo tempo? Então, para evitar exatamente o choque de horários, as sessões do Tribunal Superior Eleitoral, a maioria das sessões, nós temos a observância da realização noturna, sessões realizadas à noite, enquanto as sessões do Supremo Tribunal Federal, em sua maioria, são realizadas durante o dia. Então você tem 3 ministros que ficam no Supremo e ao mesmo tempo no Tribunal Superior Eleitoral. Desses 3, um deles será o presidente do TSE e o outro será vice-presidente do TSE. Tá bom? Com relação à composição ainda do Tribunal Superior Eleitoral. Aí nós temos 2 magistrados oriundos do Superior Tribunal de Justiça. Então você tem lá 2 juízes ou 2 ministros oriundos do Superior Tribunal de Justiça. E aí você deve dizer, professor, e o STJ são quantos magistrados? Então são 33 ministros. Esses 33 ministros, 11 são oriundos dos tribunais de justiça dos estados, 11 são oriundos dos tribunais regionais federais, e os outros 11, 5 e 5, o outro 6º fica alternado, Ministério Público e OAB. Então, desses 33 ministros do STJ, tem que haver uma escolha de 2 deles para atuar simultaneamente no STJ e no Tribunal Superior Eleitoral. Então, você tem ministro do Supremo, 3 vão trabalhar simultaneamente no Supremo e no TSE, 2 ministros, dentre os 33 ministros do STJ, vão trabalhar simultaneamente no TSE e no STJ. E é bom lembrar que a Constituição Federal, também, no artigo 121, ela prevê que obrigatoriamente o corregedor geral eleitoral deverá ser escolhido dentre esses 2 ministros do STJ. Então você tem 2 ministros do STJ, um deles será o corregedor geral eleitoral. E os outros 2 membros? Esses outros 2 membros são advogados. São escolhidos numa lista sêxtupla, ou 2 listas tríplices, pelo Supremo Tribunal Federal. Advogados com mais de 10 anos de exercício, idoneidade moral, notável saber jurídico. Essa lista sêxtupla, ou 2 listas tríplices, as 2 listas são encaminhadas para o presidente da República, que vai escolher, então, os 2 magistrados do TSE na classe dos juristas. Aí você tem 7. 3 oriundos do Supremo, 2 do STJ, faz 5, e 2 advogados, temos 7 membros. Presidente e vice, oriundos do Supremo, o corregedor geral, oriundos dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. O tempo do nosso programa é escasso, e com relação à competência. A competência você pode ler detalhadamente a competência do Tribunal Superior Eleitoral nos artigos 22 e 23. Então vocês anotam artigo 22 e 23, que está inclusive aí no livro de Direito Eleitoral, de nossa autoria, está elencado o rol da competência do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, professor, não teria como resumir para a gente aqui qual seria a competência básica? Em primeiro lugar, o TSE vai cuidar das eleições presidenciais. Qualquer questão atinente à eleição presidencial, registro, impugnação do registro de candidatura, direito de resposta, atinente à eleição presidencial, a competência originária do TSE. TSE também tem outras competências originárias, como também o caso do registro dos partidos políticos. Os partidos são registrados lá no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, mas a Constituição exige que esse registro civil seja levado ao Tribunal Superior Eleitoral também. E outras competências aí de acordo com o artigo 22 e 23 da
lei eleitoral, no caso, Código Eleitoral. Temos, em segundo lugar, temos o Tribunal Regional Eleitoral. Como nós já tivemos a oportunidade de falar, em todo o território brasileiro, nas capitais e no Distrito Federal, haverá um Tribunal Regional Eleitoral. E a especificidade da Justiça Eleitoral. Todos os 7 membros, são 7 magistrados, são também trazidos de outras justiças ou da advocacia. O presidente e o vice-presidente dos TREs têm que ser escolhidos dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, cada estado da federação tem um Tribunal de Justiça. Esse Tribunal de Justiça, obviamente, ele encaminha 2 de seus membros a uma eleição e eles irão atuar simultaneamente na Justiça Comum Estadual, no cargo de desembargador, e vão ser magistrados do TRE. 2 outros são escolhidos pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado, dentre os juízes de direito que fazem parte da Justiça Comum Estadual. Então você tem 2 desembargadores, 2 juízes estaduais. Terá um desembargador federal, escolhido pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Onde não houver Tribunal Regional Federal, aí o próprio Tribunal Regional Federal indicará um juiz federal para atuar como magistrado do TRE. Então aí nós já chegamos a 5. E quem são os outros 2? São 2 advogados indicados pelos tribunais de justiça do Brasil a partir de 2 listas tríplices ou uma lista sêxtupla. E aí você terá, então, 2 magistrados, chamados da classe dos juristas, que vão ser juízes eleitorais dos tribunais regionais eleitorais. Da mesma forma, o tempo é muito exíguo, não dá para nós elucidarmos todas as competências dos tribunais regionais eleitorais. Mas nós podemos resumir e dizer que os tribunais regionais eleitorais, eles têm uma competência. Primeiro, competência revisional, no caso, competência para as apelações. As decisões dos juízes eleitorais, das juntas eleitorais, recurso deve ser então encaminhado para o Tribunal Regional Eleitoral, que seria a Corte de Apelação. E os tribunais regionais eleitorais também cuidam originariamente das eleições gerais. Eleição para governador, vice-governador, senador da República, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. A competência originária desses tribunais de segundo grau, o registro da candidatura, as ações de impugnação ao registro de candidatura, direito de resposta, irregularidades na propaganda, né? E a própria diplomação dos eleitos. Aí você tem os tribunais regionais eleitorais com essa competência. Mas você pode também consultar o livro, ou pode consultar também o Código Eleitoral, que você tem lá nos artigos 29 e 30 do Código Eleitoral, você tem lá expressa a competência da Justiça Eleitoral de segundo grau, no caso, os tribunais regionais eleitorais. E já no finalzinho, o tempo já está acabando, nós temos então a organização e a competência dos juízes eleitorais e das juntas eleitorais. Então, os juízes eleitorais, eles atuam numa área chamada zona eleitoral. Os juízes eleitorais também não são concursados. Os juízes eleitorais, eles são trazidos da Justiça Comum Estadual. Então, a Justiça Comum Estadual, ela nomeia os juízes eleitorais dentre os juízes estaduais, né, naquela área de atuação. Então, naquela comarca, muitas vezes a comarca é a sede onde o juiz estadual atua e a comarca é uma zona eleitoral. Então, coincidentemente, o Tribunal Regional Eleitoral vai nomear aquele juiz estadual como juiz eleitoral daquela localidade. E, por fim, encerrando esse tema da organização da Justiça Eleitoral brasileira, nós não podemos deixar de falar das juntas eleitorais. Antes, porém, falando a respeito da competência do juiz eleitoral. O juiz eleitoral, ele vai julgar todas as causas eleitorais, com exceção, obviamente,
das causas de competência originária dos TREs e do Tribunal Superior Eleitoral, e o que não for, obviamente, da competência das juntas eleitorais. Então, as juntas, nós já falamos, são integradas por 3 ou 5 ou 3 magistrados, sempre presidida por um juiz eleitoral. E ela é montada, ela é criada, ela é formada 60 dias antes das eleições. Qual seria a competência básica? Cuidar da apuração das eleições. As juntas, ela não só cuida da apuração das impugnações existentes, hoje são poucas em razão das urnas eletrônicas, mas as juntas também estão encarregadas da diplomação dos prefeitos, vereadores e vice-prefeitos. Vamos então saber de nossos alunos, o Walker, a Gláucia e o Ronaldo, que muito nos honram com suas presenças aqui na nossa aula, para saber deles se há alguma dúvida, se há algum questionamento nesse tempo final da nossa explanação. Professor, se um magistrado eleitoral tiver parente candidato, ele poderá atuar no processo? É outra peculiaridade da justiça eleitoral. Na justiça comum, se há uma ação, se há um processo de um parente seu, o juiz averba a suspeição, mas ele continua juiz impedido ou suspeito apenas para aquele caso concreto. A lei eleitoral, no caso o Código Eleitoral, ele é expresso quando ele estabelece que, no caso de o magistrado ter um parentesco na circunscrição da eleição, aí haverá o impedimento desse magistrado para toda a eleição. A partir do momento do registro da candidatura, esse magistrado, seja ele de primeiro grau, seja ele integrante da junta eleitoral, do TRE ou do TSE, ele estará então impedido para participar do processo eleitoral. Certo? Então isso é uma peculiaridade que a justiça eleitoral tem, que as outras justiças comuns não possuem. Temos alguma indagação mais ou já está? Um argumento, professor, é o seguinte: mesmo após a implantação das urnas eletrônicas, há necessidade de juntas eleitorais? Bom, a pergunta do companheiro Walker é muito oportuna e dizer que as juntas eleitorais ainda têm a sua finalidade. Elas cuidam, sobretudo, da diplomação dos eleitos. E também, caso a urna eletrônica não funcione, teremos que ter a votação em cédulas. E aí, se houver impugnação, caberá à junta eleitoral tratar do assunto. Então, a nossa aula de hoje, nós tivemos a oportunidade de estudar a organização e competência da Justiça Eleitoral. Falamos do Tribunal Superior Eleitoral, com sede em Brasília, 7 membros, jurisdição para todo o território nacional. Em segundo lugar, falamos dos tribunais regionais eleitorais, com sede na capital dos estados e no Distrito Federal, também com 7 magistrados, uma composição, como o TSE, heterogênea. E, por último, nós falamos então da organização e da competência dos órgãos de primeiro grau de jurisdição da Justiça Eleitoral, as juntas eleitorais e dos juízes eleitorais. Chegamos ao final de mais um programa, nesse mini curso de Direito Eleitoral, patrocinado aqui pela TV Justiça. Esperamos receber a sua dúvida, a sua sugestão, através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Você pode também assistir os programas anteriores pelo www.youtube.com/saberdireito. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.